O tema de hoje é Jesus, um amor que não tem fim. Amém? Você ama Jesus? Amém. Então Jesus, um amor que não tem fim. João 3,16. Mas antes de ler o texto, eu quero comentar um testemunho da nossa querida irmã Tayla. Ela está com vergonha, mas eu quero falar aqui. Há uns 3 meses, 4 meses atrás, foi? Que a gente num culto? Foi, né? Nós pregávamos aqui num domingo e falávamos da mudança que nós precisamos experimentar no Senhor. E que muitas vezes nós precisamos passar por um processo de libertação, de perdão, que a gente nem imagina. E aí no momento da oração, a nossa irmã falou assim: mas eu não tenho o que perdoar, minha vida está tão tranquila, estamos vindo na igreja, começando um processo novo. Mas o Espírito Santo falou: você precisa perdoar uma pessoa. E a Tayla, ela vem de uma família que o pai tinha abandonado o lar. E durante a sua vida ela tentou se aproximar do pai, mas não houve sucesso nisso, não teve condições, e ela cresceu sem a presença do pai e sempre amparada por Deus. E naquele dia o Espírito Santo falou assim: hoje é dia de você perdoar o seu pai. Hoje é dia de você liberar perdão para o seu pai. E naquele domingo, naquela manhã, ela orou perdoando o seu pai, pelo abandono, pela falta de não ter contato e não ter aceitado o contato durante várias vezes. E hoje ela é casada, muito bem casada, 2 filhas lindas, estabelecida. E ela fez aquela oração naquela manhã, perdoando o seu pai. E como o Espírito Santo de Deus age aqui, agiu lá também. Daqui ela liberou não só o perdão no seu coração, mas ela desprendeu o seu pai. Porque no dia seguinte, uma tia, por parte de pai, fez um contato. Foi no dia seguinte? 2 semanas. Essa tia entrou em contato falando que o pai queria ter um contato com ela. E ela falou: eu estou aberta para recebê-lo. Não tenho nada que impeça. Isso virou um processo de comunicação. E domingo passado, às 17 horas, foi o dia do reencontro. Foi o dia do Rafa conhecer o sogrão. O bom que agora é você que tem que aprovar ele, não ele te aprovar, né? Ficou fácil agora, né? Mas aí, olha como Deus é perfeito. Preparou um momento, no domingo passado, eles tiveram um encontro. E foi uma benção. Esse reencontro, ele conheceu a família da Tayla, além de reencontrar a filha, né? O presente de ter um genro, o presente de ter 2 netas. E a coisa foi leve, por quê? Porque o perdão já havia sido liberado. E assim Deus agiu. Deus restaurou, restabeleceu, e é só o começo. Então há um amor de Deus sobre nós, há um cuidado e há um manifestar de Deus sobre essa igreja, que nós não podemos estar desatentos ao movimento do amor e do projeto de Deus para nós. Então nós ficamos muito felizes pela sua vitória, por aquilo que Deus fez na sua vida. Tenho certeza que é só o começo, são portas espirituais que se abriram e grandes coisas virão a partir disso. Porque um coração perdoador, né? Deus não vira as costas. É aquilo que Deus faz por nós continuamente, o seu amor, o seu perdão. E isso verdadeiramente é o coração de um filho de Deus. Amém? Então, glória a Deus pela vida das irmãs, aplauda o Senhor, louvamos ao Senhor no nome de Jesus. Que bênção. Depois você chama a Tayla em particular, ela conta a história para você, que aí ela não vai ter vergonha. João 3,16, a palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus mandou o Salvador. Nicodemos, os fariseus, os judeus, eles tinham expectativa. Eles imaginavam o Salvador daquela época como o rei Davi, um homem de batalha, de guerra, que tinha vindo os babilônicos, tinha feito um estrago, os assírios, veio os gregos. Quando eles acharam que não tinha mais o que acontecer, veio os romanos dominando tudo, matando e crucificando, plantando o terror. Então, para o judeu, para o fariseu, né, a turma do Nicodemos, eles tinham a impressão que viria Jesus, o Messias, Yeshua HaMashiach, ele viria como um rei, lutando, batalhando, né, cantando, o povo ia celebrar de novo. Então, se com Saul matou 1000, Davi matou 10.000, Jesus matou milhões, né? Era a canção, estava tudo pronto, mas veio um Jesus diferente, né? Nos dias de hoje nós íamos esperar o quê? O Rambo chegando, ou o Schwarzenegger, com aquela metralhadora com munição infinita, né? Atira sem mirar, mata todos os inimigos, não toma um tiro, e quando acaba tudo ele pega um prego, dá um
totozinho, sai matando 3 em fileira, né? A gente pensa aquela coisa, mas aí Deus mostra para a gente que o nosso coração está totalmente enganado. Que Ele veio para amar, Ele veio para perdoar, Ele veio para sarar e restaurar. Para que todo aquele que nele crê, judeu e gentil, não era só uma nação, mas são todos os povos. Ele veio para que todos, Ele veio montado num jumentinho. Ele não veio num cavalo branco com a espada empunhada. Ele veio com amor, com entrega, com dedicação, para oferecer uma transformação de vida. Porque o mal já existia, o domínio do pecado já existia, a escravidão do pecado já existia, as trevas já estavam estabelecidas. Ele veio para trazer a luz. Ele veio para remover o pecado. Ele veio para nos purificar, nos santificar, para nos levantar. Ele não veio trazer vingança. Ele não veio para impor o meu querer. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Para entregar a sua vida para que eu, mesmo querendo vingança, mesmo querendo sangue derramado, Ele falou, não, você vai perdoar, você vai ser amado, você vai ser transformado através da minha entrega. Então uma prova de amor, uma mudança de pensamento, de um Cristo que vem para entregar, se entregar. Poxa vida, nós não queremos ser escravos mais. Passou aí 4 povos nos dominando. Agora que a gente achou que vinha um rei, batalhando, lutando, vem um homem para dizer que eu vim para me entregar. Não cabia na consciência de um judeu naquele dia. E talvez para muitos ainda não tenha caído essa consciência. Mas ele não veio para manifestar uma vingança, um derramar de sangue brutal. Mas ele veio para entregar uma vida, para que as outras vidas sejam alcançadas, transformadas, libertas, salvas e religadas ao reino de Deus. Amém? Então assim veio o Senhor, né? Veio fazer essa transformação. Continuando aí o verso 17 de João 3, até o 21, diz assim, ó, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus. Amém? Esse é o propósito. Jesus veio para trazer para nós essa mudança. Então Ele veio remover as trevas para pôr a sua luz. Ele veio para tirar o pecado, para trazer a santidade. Ele veio para tirar aquilo que era de maldito em nós, que nos levava ao inferno, para trazer em nós aquilo que é bendito, aquilo que é louvável, para nos reconciliar, nos levar a Deus, uma vida eterna. Então nada de destruição ou condenação, salvação para todo aquele que nele crê. Então Jesus não veio para apontar os seus defeitos, não veio para condenar os seus defeitos, não veio para exaltar o que tem de ruim em você e em mim, mas Ele veio para um arrependimento, para uma transformação completa em nós, sem nos expor, né, para que todo aquele que nele crê experimente essa mudança. E nesse mês de Natal, né, mês de dezembro, celebramos o nascimento do Senhor Jesus. Mundialmente foi adotada essa data. Então, dia 25 de dezembro, então nós estamos numa contagem regressiva do presente, do amigo secreto, do peru, do Chester, quem vai fazer o quê, quem vem para casa, vamos para onde. Vivemos no coração esse sentimento. Mas não podemos esquecer que Natal é Jesus. Amém? Natal é o nascimento de Jesus. Quando Ele nasce, estabelece o Natal. Se Ele não tivesse nascido, não teríamos Natal. Não foi quando Buda nasceu que veio o Natal. Não foi quando Maomé nasceu que veio o Natal, mas veio quando Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, nasceu. Ali se estabelece o Natal. Amém? Por isso sempre é Natal para mim. Sempre é Natal para você? Já dizia o hino antigo? Sempre é Natal para mim. Sempre é Natal para mim. A minha vida é uma festa sem fim. Sempre é Natal para mim. Sempre é Natal para mim. Sempre é Natal para mim. Glória a Deus, eu me sinto assim. Sempre é Natal para mim. Amém? Oh Deus bendito. Sempre é Natal para mim. E me assusta quando eu converso com um crente que não conhece músicas de Natal.
Era para estar na playlist do carro, era para estar na playlist do celular, era para estar tocando na árvореzinha de Natal em casa, músicas de Natal, cristã. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Cristo Jesus. Vivemos o Natal, vamos ouvir músicas de Natal. Há músicas profundas de Natal. Há letras proféticas de Natal. E vai ser o único momento do ano, 1 ou 2 dias que você vai cantar essa música. Depois você vai passar 364 dias sem pensar nessa música. Mas nós precisamos estar sempre. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Estou celebrando o seu nascimento. Amém? Então, Deus que amou até o fim, João 13:1. Vamos aqui à palavra do Senhor. João 13, verso 1 diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Até o momento que ele esteve na terra, Deus expressou o seu amor, Jesus expressou o seu amor através da sua vida por nós. Em nenhum momento ele deixou. Então a decisão de amar, da entrega de Jesus, revela o seu coração, o seu caráter de amor, de compreensão, de aproximação. O amor de Deus não é superficial, não é por interesse ou conveniência. Ele não manifesta pelo que eu entrego, ele já foi manifestado. Cabe a mim receber ou não. Ele não pergunta assim, você merece meio amor, você merece amor completo. Não, ele derrama o seu amor na totalidade. Eu preciso crer, receber e experimentar esse amor. Ele não está preocupado, vou avaliar o William por 5 anos. Se ele for aprovado, eu manifesto o meu amor. Isso é conceito humano. Deus não fica manifestando uma prova, uma análise, uma dificuldade ou uma bem-aventurança para ver se eu mereço ou não mereço. A sua entrega, o seu amor, a sua vida é manifestado a todos, desde aquele dia e para sempre. Eu preciso crer, nós precisamos crer, nós precisamos experimentar essa vida. E aqueles que vão nascer após de nós precisam experimentar essa verdade. E os que virão depois também precisam, até a volta de Jesus. Então nós precisamos entender que ele é muito mais profundo. É um amor que vai além das fronteiras, dos limites naturais. Ele se mantém firme, mesmo quando tudo se parece desmoronar. Parece que a vida acabou, mas o amor de Deus não acabou. Naquele momento de desespero, Deus continua sendo Deus. O amor não é algo descartável, como nós vivemos. Não estou feliz mais com a minha amiga, não quero ser amigo. Não estou feliz com a minha esposa, largo da esposa. Não estou feliz com meu filho, largo meu filho. Não estou feliz com meu pai, não olho na cara do meu pai. Não estou feliz com a minha namorada, não quero saber de conversa com ela mais. A gente tem um amor muito descartável e muito de interesse. E nós vamos crescendo e aprendendo, né? Você vê uma criança, você fala, me dá um abraço, ela abraça. Me dá um beijo, ela dá um beijo. Tem hora que ela não quer também. É muito sincero. Mas nós vamos perdendo essa facilidade de amar e de expressar com o dia a dia. Com as frustrações, com as lutas, com as dificuldades, com as entregas. A gente vai conhecendo melhor as pessoas, a gente se fecha, vai ficando mais seletivo. Só que isso não quer dizer que Deus está agindo da mesma forma. Deus não age igual ao amigo que decepciona. Deus não age igual ao marido que abandona. Deus não age igual ao filho que vira as costas para o pai. Deus está ali 24 horas por dia nos amando. Deus não dorme. Ele fica com seus olhos continuamente sobre nós, cuidando da nossa vida. Amém? Nós temos que pedir a Deus misericórdia para que o egoísmo não cresça no nosso coração, mas o perdão e o nos livrar daquilo que vem para atrapalhar a nossa vida. Jesus nos leva a um caminho totalmente diferente, o oposto do amor. Nós achamos que o amor tem que ser correspondido. Jesus não espera ser correspondido. Ele manifesta o seu amor. Deus não espera que nós venhamos corresponder ao seu amor. Ele já manifestou enviando Jesus por nós. Então ele não espera só quando eu for correspondido por Deus. Você vai ficar até o final da sua vida. Porque Deus já liberou amor. Basta você crer. Basta você tomar posse, receber deste amor. Quais são as lições que nós podemos aprender com esse Deus que decidiu nos amar até o fim? Quais são as características do amor de Deus? Então, nós estamos num mês, nós estamos celebrando o nascimento de Jesus, mas hoje é Santa Ceia.
Então nós vamos começar pela sua morte, pensando na sua entrega por nós. Então lá em João 13, na primeira parte do versículo 1, diz que ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Então o primeiro ponto é que ele ama com consciência, mesmo sabendo tudo o que vai acontecer. Jesus tendo consciência do que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, quem são as pessoas, mesmo assim ele nos ama. Tendo consciência, conhecimento, ele continua nos amando, diz a palavra. Então Jesus não foi surpreendido pelas traições, pelas decepções. Ele sabia de tudo, mas mesmo assim ele continuou amando. Imagina se você pudesse saber que amanhã o fofoqueiro do seu trabalho vai te trair. Você ia chegar lá amando ele amanhã? Sim ou não? Não. Jesus olhando para nós, falando assim, mesmo você sendo um fofoqueiro, William, você sendo um mentiroso, eu continuo te amando. Continuo te amando. Mesmo sabendo, William, que daqui 5 anos você vai fazer algo errado, eu continuo te amando. Mesmo sabendo que na sua velhice, não importa o momento, se sim ou não, Deus continua me amando. Ele já sabe todas as coisas, mas Ele não olha para as coisas, Ele olha para o meu coração. Deus não olha para as possibilidades de engano, mas Ele olha para as possibilidades de vitória. Deus olha para você e fala, ali está meu filho, eu o amo porque eu sei o potencial que está no coração dele. Eu o amo porque eu sei que ele é um homem que vai ser levantado como um bom marido, como um bom pai, como um bom filho, como um bom funcionário, como um bom empresário. Ali está uma mulher em que eu tenho certeza, plena consciência, que vai ser cada vez mais cheia do Espírito Santo, que vai ser uma referência na sua família, que vai ser uma referência no trabalho, no lar. Os filhos, o marido olharão para ela e terão confiança, porque ela é uma mulher de Deus. Então Deus olha para nós, para a nossa capacidade, para o nosso coração, por aquilo que às vezes nem nós acreditamos que temos possibilidade de fazer. Deus sabe que nós temos, mas nós duvidamos. Então esse amor é inundando, é tomado do nosso coração, a nossa vida está à nossa disposição. Essa vida que Deus nos oferece, basta vivermos no nome de Jesus. Amém? Amém? Então Jesus, mesmo sabendo do sofrimento, vou para a cruz, vou morrer, vou sofrer, vou apanhar, mas eu continuo amando Ele. Vou ser entregue e continuo amando Ele. Mesmo sabendo, durante 3 anos, Ele transformou 12 homens em seus discípulos. Andaram junto dia após dia. Se converteram, se batizaram, conheceram a palavra, teve a revelação, foram cheios do poder de Deus, pregaram, batizaram, curaram, expulsaram demônios, fizeram tudo com Jesus e sem Jesus, quando eram comissionados, enviados de 2 em 2. No dia que Jesus é preso, 11 foge e um ainda nega ele. O que ficou nega por 3 vezes. Homens como eu e você. Então imagina você, Jesus vivendo como homem, passou por essa experiência, Ele sabe da nossa fragilidade, Ele sabe da nossa luta, Ele sabe que nós não somos perfeitos, mas Ele está olhando para o nosso coração, assim como Ele olhava para Pedro, Tiago, assim como Ele olhava para aqueles homens e falava, eu vejo aqui um discípulo, eu vejo Natanael com possibilidade, eu vejo Judas com possibilidade, basta ele ser transformado, basta o seu coração ser alcançado por este amor, por este poder, pela revelação de Deus, e ele será um homem que vai marcar a história. Vai ser uma mulher que vai marcar a história. Assim Deus olha para nós. Ele está vendo o nosso potencial. Mas o diabo quer mostrar para nós os nossos defeitos. Mas Jesus, mesmo sabendo de todo o sofrimento, Ele se entrega por nós. Ele sabia que aqueles que Ele amou iriam falar com Ele. Mas ainda assim, Ele escolheu amar até o fim. Mesmo sabendo que iam falhar com Ele, Jesus estava decidido a amá-los até o último instante. Jesus está disposto a amar você até seu último instante. Não importa que você erre, ou venha errar, ou nunca venha errar. Você seja o mais perfeito possível. Saiba que aquele que é o mais perfeito, o mais puro, o mais santo, continua te amando. Continua acreditando em você. Amém? Segundo ponto, verso 4 e 5 de João 13. Deus amou até o fim aquele que ama servindo, mesmo sendo o mais importante da mesa. Verso 4 diz que levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Jesus, ele era o principal naquela mesa, a maior autoridade, o Senhor. Ele sai do seu lugar de mesa, lugar de honra, tira suas roupas, coloca uma roupa de servo
enche uma bacia de água, pega uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos. Ele vai servir a posição que era do escravo naquela casa, que era receber os visitantes e lavar os pés. Jesus se coloca naquela posição. Então ele começa a servir, mesmo sendo o mais importante daquele momento, daquela mesa. Ele começa a servir aqueles irmãos, a limpar os seus pés, a dizer para eles: olha, a partir de hoje vocês nunca mais estarão sujos. Vocês estarão purificados, não só o pé, mas todo o seu corpo, toda a sua vida, tanto natural como espiritual. Eu estou me entregando por vocês, eu estou servindo você, eu estou demonstrando para que eu vim. Para nós cristãos, o serviço deve fazer parte da nossa vida. O pastor não precisa pedir para você fazer parte do ministério. Você deve assumir o seu papel no ministério. Pastor, eu entendo que o meu chamado é no Kids, eu vou falar com a Marusca e vou para o Kids. Meu lugar é no GPS, eu vou falar com a Marusca para o GPS. Meu lugar é nos cooperadores, eu vou falar com a pastora Marja, com a Débora, o Júlio, e eu vou para os cooperadores. Meu lugar é na música, eu quero falar com os músicos, eu quero fazer parte do louvor dessa igreja. Pastor, meu lugar é na oração, eu quero estar num grupo de oração. Eu começa comigo, não tem um grupo, começa comigo, pastor. O serviço faz parte do caráter do cristão. Eu não preciso perguntar para você. Jesus já te ensinou. Nós precisamos nos ocupar no reino de Deus, mostrar o nosso serviço, que eu tenho certeza que há habilidade em você que eu não tenho, que outros não têm, e que não é um demérito, mas é honra. Jesus foi para um lugar de honra, de serviço. Por melhor que fosse estar na mesa naquele momento, ele quis mostrar o mais importante está por vir, que é servir o reino de Deus. Colocar a nossa vida à disposição, realmente para limpar os pés daqueles que estão sujos, para levar aqueles que estão sujos do pecado a confessar o meu nome e serem libertos, limpos, purificados, no nome de Jesus. Dar espaço para que outros venham conhecer a mesma verdade que você conheceu, através do seu testemunho, através do seu serviço. Quantas crianças, né? Teve um domingo que a gente falava: o Mateus saiu correndo, eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova criatura. O menino entendeu o que é nascer de novo, saiu num domingo aqui, ele não queria conversa com ninguém, só falar: eu sou uma nova criatura. E aí, falei: mas o que aconteceu? Não, ele aprendeu na escolinha: eu sou uma nova criatura. Por quê? Porque o improvável, né, entre aspas, foi uma aula da Duda, que estava começando a dar aula para as crianças. Então, assim, se a Duda, né, a Maria Eduarda, filha da Cris, do Ricardinho, se ela falasse assim: eu não tenho capacidade de dar aula para criança, eu ainda sou uma adolescente, como é que eu vou dominar aquelas crianças? Mas ela aceitou o desafio, eu tenho que servir, eu vou servir, e ela foi com amor, e Deus usou, e ela fez uma linguagem, preparou um material, e ela falou, e as crianças entenderam o novo nascimento. E aquele menino saiu: eu sou uma nova criatura, eu preciso confessar que eu sou uma nova criatura, eu preciso dizer ao mundo que eu sou uma nova criatura, eu preciso dizer que o Mateus morreu, há um novo Mateus aqui, e meu coração, há um pulsar de Deus dentro do meu peito. Eu sou uma nova criatura. Por quê? Porque através de uma pessoa ele recebeu o entendimento. Então imagine você, se você, assim como Jesus, se dispor a servir, o que você pode fazer, não só na vida de uma criança, na vida de um adulto, na vida dos seus vizinhos, na igreja, no propósito que Deus tem para você. Amém? Então ele amou até o fim, mesmo assim, e mesmo muito mais do que amar, ele foi servir, foi mostrar que tem a capacidade de se humilhar, de se colocar aos pés dos discípulos. E ali era um momento em que realmente os discípulos tinham que ficar constrangidos, porque era uma posição de escravos. E eles estavam ali discutindo entre eles quem era o maior, no céu quem ia sentar à direita de Deus, a mãe de um pedindo: ó Jesus, lembra dos meus filhinhos quando chegar no céu. E Jesus está dizendo: não se preocupe com a sua posição, se preocupe com o serviço, se preocupe com a oferta de amor que você tem que entregar, se preocupe com aquilo que você vai fazer agora. Então, mas naquele ambiente o Rei dos Reis se ajoelhou para lavar os pés dos homens comuns. O Senhor dos Senhores manifesta ali o seu amor. Amém? Verso 10 e 11, terceiro ponto: ama perdoando mesmo sendo ferido no processo, né? Então disse-lhe Jesus, verso 10: aquele que está lavando não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele que havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Verso 21 e 27 de João 13. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo,
que um de vós há de me trair. Então os discípulos, olhando uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez um sinal a este, para que perguntasse quem era aquele que ele falava. Inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem és? Pausa aqui. Então imagina a cena, eles estão todos reunidos lá. Jesus, naquele ambiente, servindo, lavando os pés, mostrando como que deve ser. Aí Jesus fala: ó, alguém aqui vai me trair. João estava encostado em Jesus. Pedro já deu uma olhada para o João e falou: sabe quando um amigo fala, pergunta para o chefe, não tem coragem de perguntar? Pô, fala com o pastor ali, será que pode? E agora? Será que o chefe vai liberar? Feriadão agora dia 10, pergunta para o chefe lá, você está sabendo? Alguém falou alguma coisa, você vai trabalhar, não vai? Com aquele climão ali, Pedro cutucando para o João, sem coragem de perguntar diretamente. Aí João falou: Senhor, quem é que vai nos trair? Aí Jesus respondeu: aquele a quem eu der um bocado molhado. E molhando o bocado, molhando o pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Então ali foi revelado. Deus traz a luz. Então um dos maiores testemunhos de Jesus foi a forma como ele tratou Judas. Porque mesmo sabendo que o Judas ia o trair, ele o tratou em primeiro, em honra. Ele foi o primeiro a receber o bocado ali da Páscoa, o pão molhado no sangue, no vinho. Ele o alimentou primeiro, deu destaque, deu honra. Com certeza Pedro queria ser alimentado primeiro, mas diante da circunstância eu queria ser o último. Se ia revelar quem ia me trair, vou para o final da fila. Não quero mais saber de sentar do lado de Jesus, não quero mais saber não, vamos para o final. E aí ele é tomado por aquele momento. Então Jesus sabia que Judas era o traidor, mas o tratou com honra. Lavou seus pés, compartilhou da ceia com ele e o chamou de amigo. Difícil, hein? Pensou você pegar uma pessoa que você odeia, ou que ela te odeia e quer ver o seu fim, você colocar ele numa posição de honra, oferecer a ele a primeira fatia do bolo e chamá-lo de amigo? Isso é amor. Não é fácil. Não é fácil. Mas Jesus estava ali, amando até o fim. Não importa a traição de Judas, não importa Pedro negando, não importa o que viria. Ele estava ali agindo por amor. Amar até o fim como Cristo é continuar amando mesmo quando somos feridos. Mesmo quando estamos feridos, continuamos amando. Jesus estava sendo ferido, traído, enganado. Ele estava amando. Ele podia muito bem ser vingativo. Tinha todo o direito, porque ele tinha revelação. Mas ele continuou amando. Até o último momento ele acreditou em Judas. Até o último momento ele acredita em nós. Até o último momento ele continua amando a gente. Você crê nisso? Amém? É difícil amar assim? Claro que é. Muito. Muito. Você nunca falou assim: meu, que vontade. Ai, se eu pego aquele cabelo. Não é? Nossa, eu arranco do corpo. Nunca mais ela vai mexer comigo. Não é assim? Não bate às vezes um sentimento? Jesus, vou descer da cruz por 5 minutos, resolver um negocinho e já volto, não é? Já volto à cruz. Mas Jesus está falando: não precisa, perdoa. Perdoa, ame. Ame assim como eu amei. Sirva como eu servi. Dê oportunidade como eu dei. E trate com honra como eu tratei. Amontoa brasas vivas sobre a cabeça dela. E deixa ela refletir o amor. Você já tratou alguém que não gosta de você com amor? Você já viu a reação? A pessoa se constrange. Ela se cala. Ela não sabe o que fazer. Porque ela esperava de você uma reação brutal. Ela esperava de você um palavrão. Ela esperava de você esbravejar, espumar, babar, cair no chão, bater nos pés. Aí você fala: não, tudo bem, eu compreendo. Deus abençoe. Te amo. Obrigado. A pessoa fica desarmada. Porque é um processo. Da mesma forma que eu amo, eu manifesto o amor de Deus. E ali está a nova criatura, expressando o amor de Deus. É muito mais do que o meu perdão. É o Deus que habita em mim, ministrando perdão. Então a Tayla experimentou isso. Há um agir de Deus. Ela liberou aqui no domingo, automaticamente, o Espírito Santo lá.
bombardeando com amor. 2 semanas aquele homem procura filho. Por quê? O amor foi liberado, o perdão foi liberado. Não vou olhar para o que aconteceu, mas eu vou olhar o que Deus pode fazer agora. Vou olhar para a mudança, a transformação. E assim é o caminho de Jesus até aquela cruz, o perdão, a linguagem, a entrega, a forma como Ele manifesta o seu amor para cada um de nós. E para nós concluirmos e participarmos da Santa Ceia hoje, daquele Jesus maravilhoso que nasceu e nos ensina tantas coisas preciosas. Então hoje nós aprendemos que nós amamos com consciência. Amém? Sim ou não? Ele sabe quem nós somos. Tem total consciência. Assim nós também ganhamos hoje consciência disso. Mas Ele continua me amando. E eu devo amá-lo cada vez mais. Ele ama servindo. Ele mostrou qual é o lugar de honra. Qual é o lugar de propósito. É o serviço. É aos pés daqueles que querem ser grandes. Mas não entenderam ainda a grandeza de lavar um pé. Amém? Ele ama perdoando. Mesmo sabendo a traição. Mesmo sabendo o posicionamento contra ele. Ele continua perdoando e amando. Os Judas. Então se prepara para perdoar muitos Judas. Amém? Está afim de perdoar Judas? Alguns, né? Baixou até o tom de voz, né, Guilherme? A gente quer malhar o Judas, né? Quer bater no Judas. Esse Deus tão grande, com amor tão grande, quer nos fazer alcançar além daquilo que nós temos imaginado. Daquilo que você tem sonhado. E diante disso, os propósitos, os desafios do projeto de vida ficam até mais fácil. Para nós começarmos a imaginar. Porque um dos pontos que a gente pode trabalhar é o perdão. Há alguém que eu preciso perdoar? Preciso liberar perdão para alguém? Há alguma situação na minha vida, do passado, que eu não quero nunca mais ter problema e viver o meu presente livre? Né? Pense aí. Ele nos amou e nos ama até o fim. Como Deus está a eternidade, o seu amor não tem fim. E você também pode aprender a não pôr limites no seu amor. Por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo, pela sua palavra, pela obra do Senhor, pela vida plena e abundante que Ele nos chamou a viver. Amém? Qual é a resposta que você dá diante desse desafio? O que passa pela sua mente, pelo seu coração neste momento? Como você tem vivido os seus dias desse Cristo ressurreto, que nasceu, que celebramos o seu nascimento, que nasce em nós todos os dias. Quando você abre os olhão de manhã, está ali você vivendo para Jesus. Qual o sentimento hoje? Deus, puxa vida, há tanto a aprender com este amor. Preciso experimentá-lo cada vez mais, para que eu possa transmiti-lo cada vez mais. O que você quer viver a partir de hoje? Vamos ficar em pé?